Naturalmente você já ouviu a história da Arca de Noé. Ainda que você nunca tenha lido a Bíblia, você já deve ter ouvido falar, você já viu algum filme a respeito, você tem ciências do que é a arca, do que aconteceu com a Arca de Noé. É uma história real, é uma história verídica, a Bíblia é um livro real e verídico. E tudo o que a Bíblia diz, desde o início, se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Indico você, sugiro você, por curiosidade apenas, procure uma Bíblia, leia o que Deus tem nela, reservado para essa humanidade e particularmente para você. Leia todos os livros do Evangelho, leia o Velho Testamento, leia o Apocalipse, leia Mateus capítulo 24 e você vai ver que nosso mundo está caminhando para um fim iminente. Coisas tremendas estão para acontecer. Não seja pego de surpresa. E a história da Arca de Noé, Deus olhou do céu para a terra e ele viu tanta corrupção, tanta maldade, tanta imoralidade, que Deus no coração dele se arrependeu de ter criado o homem. E ele falou assim, eu vou destruir o homem que criei da face da terra. Mas Deus, lá na eternidade, ele planejou ter uma família. Ele queria que você estivesse morando com ele. Então ele criou o homem para o seu louvor, para a sua adoração, para que o homem vivesse eternamente, sem doença, sem problemas, sem dificuldade, feliz na presença dele junto com os anjos. Mas todo mundo conhece a história de Adão. Adão se deixou seduzir, Eva, na verdade, ouviu a voz de serpente, comeu do fruto proibido e ofereceu a Adão. Como Deus tinha posto Adão por responsável do paraíso, Eva foi punida, mas Adão levou a culpa. E Deus disse que a partir daquele dia o homem comeria o pão com o suor do seu rosto e Eva, as mulheres teriam filhos através de dores. Até naquela época não era assim. Então Deus, a partir daquele ali, o homem se corrompeu, Deus olhou do céu, viu tanta maldade, tanta injustiça, que ele resolveu destruir a terra, porque Deus é santo. Deus não pode conviver com o pecado. Tanto que quando Jesus, na cruz do Calvário, recebeu o meu pecado, o pecado da humanidade, Deus olhou para Jesus e não pôde suportar. Deus virou as costas para Jesus. Aí Jesus perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque foi a primeira vez na história de toda a existência, de toda a eternidade, que Jesus tinha se separado de Deus. Para ele foi um peso pior do que o sofrimento que ele estava tendo. Então Deus falou para Noé, vou destruir a terra, você constrói uma arca, entra você e sua família, porque o resto vai morrer tudo. E bota um casal de cada animal. Noé fez assim. Essa arca demorou mais de 100 anos para ser construída. Foi tudo feito sob a direção de Deus. Noé não era um engenheiro, não sabia como construir um grande barco, mas o Espírito Santo é o maior de todos os engenheiros. Ele criou o universo, então criar uma arca para ele não é impossível. Ele foi orientando Noé como fazer. E nesse período de 100 anos, de mais de 100 anos, Noé foi pregando para as pessoas. Olha, vai ter um dilúvio, a terra vai ser coberta pela água, as pessoas vão perecer. E o povo ria de Noé. Ah, esse cara é maluco, esse cara está doido, esse cara que vai chover o quê? O céu está brilhando, há muito tempão que não chove, você é maluco. E toda vez que a pessoa passava e via Noé com o filho dele construindo a arca, todo mundo ria e debochava dele. Até que um dia, os 100 e poucos anos passaram, o céu começou a enegrecer, as chuvas vieram, Deus mandou Noé e sua família entrar na arca, eles entraram na arca, o próprio Deus fechou a porta por fora, selou a porta. O pessoal começou a gritar para Noé abrir a porta da arca, a arca começou a subir, eu imagino naquela hora as pessoas desesperadas subiram nas montanhas, subiram nas árvores mais altas, tentando escapar da água, mas a água caiu como nunca caiu antes. As fontes do céu foram abertas e a água subiu e dominou toda a terra, cobriu toda a terra. Aí o que aconteceu? As pessoas morreram e só Noé foi salvo com sua família. Passou o tempo, a água baixou, a água pousou em um determinado monte, Noé desceu e a humanidade prosseguiu. A humanidade veio até o dia de hoje. Porque Deus não queria desistir do seu sonho de ter uma família, não queria desistir de ter você morando com ele na eternidade. E Jesus veio, pregou o evangelho, morreu, ressuscitou, foi para o céu e prometeu que voltar. E disse a nós, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado, já está condenado. E a partir dali até o dia de hoje, a igreja tem pregado o evangelho, tem dito a você que Jesus está voltando. Há mais de 2000 anos nós estamos pregando, dizendo que Jesus está voltando. E como no tempo de Noé, às vezes você pode dizer, eu ouço isso desde que eu era criança, isso não vai acontecer nada, está tudo como sempre foi, isso não vai acontecer, assim como o pessoal dizia na Arca de Noé.
Até que o dilúvio veio e pegou a todos de surpresa e não foi possível mais que eles se salvassem. Nós estamos dizendo que Jesus está voltando. Se você olhar para a geopolítica, o que está acontecendo no Oriente, o que está acontecendo na Europa, a situação do Brasil, da corrupção, da violência, se você olhar o mundo mediante o que a Bíblia diz, você vai ver que nós estamos às portas. A qualquer hora vai acontecer aquilo que a Bíblia chama de o arrebatamento da igreja. O povo de Deus vai ser retirado desse mundo, o mundo vai entrar num caos violento, vai chegar um homem chamado Anticristo que vai dominar o mundo com vara de ferro. A humanidade vai passar sofrimentos que ela nunca passou antes na história da humanidade. A Bíblia diz que tempos como esse nunca houve antes e nunca haverá depois, mas os salvos serão levados. Aqui na terra vai ficar aquelas pessoas que viveram como se Jesus Cristo não existisse, não fizesse parte da vida dele. Vai ser um tempo de caos. Então, toda vez que alguém falar para você que Jesus está voltando e você pensar no teu coração, poxa, eu ouço isso há tanto tempo, por que não voltou até agora? Lembre-se do tempo de Noé. Deus tem um tempo para tudo. Ele tem um tempo marcado na eternidade para tudo. E você não morreu ainda, e Jesus não voltou ainda, porque Ele está dando um tempo para que você se arrependa, para que você não pereça nas águas. Nesse caso agora não vai ser mais água, vai ser fogo. A Bíblia diz que o céu que agora existe e a terra serão devorados pelo fogo. Está lá em 1 Pedro 3,7. O céu que agora existe, a terra estão reservados para fogo, onde perecerão todos os homens ímpios. E depois que isso acontecer, cada alma perdida vai comparecer diante do trono branco de Cristo, onde serão julgados. Não para decidir se vai ser salvo ou perdido, porque já estão perdidos, só para receber a sentença. Porque no céu, no inferno, haverá diferente tipo de punição, diferente tipo de castigo. Quem conhecia a palavra de Deus e desprezou, vai ter maior castigo do que aquele que não conhecia, mas também viveu no pecado. Porque no pecado, no céu não entra pecado. Deus está voltando, Jesus está voltando para buscar um povo santo que nesse mundo fez a diferença. E o que quer dizer um povo santo? É aquele povo que não peca. Você acha que eu não peco? Peco muito todos os dias. Mas a diferença entre o Filho de Deus e aquele que não tem compromisso com Deus é que quando o Filho de Deus peca, ele fica triste no seu coração, ele vai para o joelho, pede perdão, fala: Senhor, eu pequei, me perdoa. Ele se sente incomodado, o pecado faz mal a ele. E o Filho de Deus, ele não se incomoda com o pecado. Pelo contrário, ele planeja hoje o pecado que vai cometer amanhã. Aí ele vai para casa, comete o pecado, vai para casa, dorme e acorda amanhã no dia seguinte para cometer novos pecados. Não está nem aí com o que Deus pensa sobre ele. Nós não. Quando a gente peca, porque todos nós pecamos, a gente se sente mal, incomodado. Senhor, por que eu fiz isso? E vai para o joelho, pede perdão e se predispõe a nunca mais fazer. A gente luta com a nossa fraqueza todos os dias. A gente não se entrega à nossa fraqueza. E quando ela vem e vence, a gente se sente mal e vai para o pé do Senhor. Então Deus conhece a diferença entre aqueles que o temem e os que não o temem. Então eu estou dizendo para você, Jesus Cristo está voltando, essa é uma realidade. Você pode ter ouvido isso desde que você era criança, mas essa é a verdade. Noé construiu a arca por mais de 100 anos. A Bíblia diz que um ano para Deus é como 1000 dias, e 1000 dias como um ano. Deus está vendo o teu nascimento hoje, Deus está vendo a criação do mundo hoje, Deus está vendo o que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos, está tudo diante dele. Deus não tem a pressa que nós temos, Deus não é imediatista, porque ele não está limitado ao tempo e ao espaço como nós estamos. Então aquilo que para nós parece estar demorando muito, para Deus está acontecendo agora. Ele está vendo o dia da tua morte, o dia que você vai entrar no céu ou não. Ele está vendo tudo na tua vida, está tudo diante dele agora. Deus vive o agora, não tem futuro para Deus. Deus não está preso no tempo. Então, se ele não voltou até agora, é porque ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Meu amigo, Jesus está voltando. Essa é uma realidade. E ainda que ele não volte hoje, ninguém garante que você vai estar vivo até amanhã. Você pode morrer essa noite. E se você morrer essa noite, para onde vai a tua alma? Tudo que você juntou na tua vida, casa, móveis, carro, dinheiro, amigos, posição, o que você vai fazer com tudo isso? Isso vai te acompanhar até a sepultura. Dali para frente é só você e Deus que vai te julgar pela forma como você viveu, pela importância que você deu ou não ao sacrifício do Calvário. Ouça, Jesus está voltando. Isso não é uma lenda. Você tem uma alma eterna. E essa alma eterna só tem 2 lugares para passar. O céu é o paraíso. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia, meu querido, ela não fala em reencarnação, ela não fala em uma segunda oportunidade. Você sai daqui eternamente salvo ou eternamente perdido. Isso vai depender da importância que você deu ao sacrifício do Calvário e se esse sacrifício impactou ou transformou a sua vida ou não. Então, mais uma vez, você vai ouvir da minha boca: Jesus